A pergunta que eu queria fazer era o seguinte: na sua opinião, por que é difícil ensinar e aprender a matemática? E como que a utilização desses recursos, né, da tecnologia, como que pode facilitar o professor nesse processo? Na realidade, a tecnologia é um recurso a mais que a gente tem. E atualmente é um baita de um recurso, né? Porque os alunos, a tecnologia mexe com o visual e com a atenção o tempo inteiro. Você pode observar que às vezes você vai até num restaurante e o casal, em vez de conversar, está lá, um olhando no celular, o outro olhando no celular. Então, as pessoas, o tempo inteiro é uma interação constante e com pessoas que às vezes estão muito longe. Por exemplo, eu tenho filha que mora fora do Brasil, tenho outros que moram em São Paulo. Então, eles colocam coisas que estão acontecendo no momento e você imediatamente, longe, tão distante que você está deles, que é uma coisa que seria impossível de você saber sem o auxílio da tecnologia, você só saberia muito tempo depois. Você vê as coisas acontecendo. Então, a gente não pode dispensar esse recurso, que é um baita de um recurso. Então, o lance da tecnologia, a gente tem que aproveitar a nosso favor, ela é um recurso a mais. Agora, a tecnologia, ela não vai ensinar, não vai substituir o professor. Assim como os livros didáticos não substituem o professor. Assim como o material dourado, os blocos lógicos, material cozinheiro, ábaco, nada disso substitui a relação entre as pessoas, entre o professor e o aluno, entre um pai e o filho, entre uma colega e outro colega, entre um tutor ou um instrutor e um aprendiz. Então, essas relações, elas não vão ser substituídas pelos materiais, mas eles servem de recurso, de ajuda, de instrumento para facilitar essa relação. Então, se você der um material para uma criança, ou até mesmo para um professor, ou para uma pessoa que tenha mais formação sobre matemática, vamos supor, vamos dizer a matemática. A criança tem uma formação em matemática, o professor tem outra. Um pai e um aluno de série mais adiantada, de ano mais adiantado, tem outra. Eles vão manipular o material, vão descobrir algumas propriedades do material, mas talvez, dependendo do grau de formação e de informação, ele não vai perceber a riqueza que é o material dourado, que ele pode ser utilizado tanto para a construção dos números naturais, como ele pode ser utilizado para a construção dos números decimais, que são os números racionais, trabalhando com ele de forma inversa. E essas relações precisam ser ensinadas. Então, tanto o material concreto quanto o recurso tecnológico, ele precisa de uma mediação e precisa também de atividades desafiadoras que utilizem ao máximo aquele potencial, seja ele material concreto, seja ele material tecnológico, seja um material virtual. Então, por exemplo, existem programas para ensinar geometria, por exemplo, tipo GeoGebra, que em vez de você ensinar a geometria de uma forma estática, ele pega o ponto ele pega um triângulo, por exemplo, e gira o triângulo em várias posições. Ele pega uma figura tridimensional e ele gira aquela figura tridimensional e você vai ver, por exemplo, um cubo, você vai ver várias faces de um cubo, você vai ver a aresta, vai ver em várias posições. Então, as construções também, você pode, por exemplo, ampliar. Você tem um triângulo um triângulo retângulo que ele pode ir ampliando os lados ou os ângulos, você pode ir ampliando o tamanho, enfim, dá para fazer muita coisa, explorar as propriedades, por exemplo. Então, dá para você fazer por exemplo, a calculadora, o celular tem a calculadora. Então, você pega um celular, você precisa fazer uma conta complicada. Se for a conta simples, você faz de cabeça. Se for uma conta complicada, você pode utilizar o celular como recurso, em vez de você ficar fazendo a conta à mão. Agora, o que nenhum desses materiais
faz, nenhum deles faz, substituir o pensamento. Quem vai fazer os comandos, quem vai explorar o que você quer tirar da tecnologia e dos materiais é você. E você só vai saber explorar ele ao máximo se você estudar parte teórica, se você avançar na construção do conhecimento, senão você vai ficar super limitado. A tecnologia vai ficar muito limitada se você não tiver uma atitude com ela de exploração e atividades que acompanhem essa tecnologia de uma forma desafiadora, de uma forma criativa, de uma forma que faça você avançar na construção do conhecimento. Então é possível trabalhar a tecnologia e ela deve ser explorada ao máximo. Agora ela sozinha não resolve. Assim como só o trabalho no quadro negro também não resolve, no quadro branco hoje em dia, né? Assim como só o material concreto também, tudo que você puder utilizar a favor da construção do conhecimento é muito gratificante. Os livros não podem ser abandonados, porque várias explicações só vão estar nos livros, apesar que muitas coisas que você vê visualmente, ela deve ter um texto lá que orienta toda aquela construção. Então, são recursos que você utiliza e cada vez mais o professor tem recursos a seu favor. E ele não pode ignorar isso, ele não pode ficar na idade da pedra, né?